Boa noite, estamos nos aproximando aí dos que vão chegando, graças a Deus, para darmos início ao nosso Minuta da Fé número 13. Hoje nós entramos no capítulo 6 de Atos. Você já pode estar aí abrindo sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 6. O nosso enfoque, porque ele vai entrar pelo capítulo 8 na próxima semana, querendo Deus, na próxima quarta-feira. Eu quero pensar esse trecho todo como os discípulos e o Espírito. Os discípulos, que são eles e somos nós, e o Espírito de Deus. Eu disse que vai entrar também na próxima semana pelo capítulo 8, se nós completarmos as observações aqui hoje referentes a Estevão, porque despontam nesse texto, nestes dois textos, capítulos 6 e 7, capítulo 8, dois dos discípulos, eles têm um destaque muito especial aqui, e eles não fazem parte do colégio apostólico, são Estevão e Filipe, e ao mesmo tempo, isso inclui os apóstolos, inclui outros mais, que também estão aí dentro dessas considerações, os discípulos e o Espírito. A gente vai mudar um pouco a observação quando for abordar a história de Filipe. Por isso eu quero convidar você a fazer essa leitura, ela é um pouquinho maior hoje, capítulo 6 de Atos, leremos versículos 1 a 10, bem-vindos, boa noite, Deus seja louvado por sua participação aqui conosco. Atos 6, de 1 a 10, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Nós vamos dar um salto agora, eu vou ler ainda o versículo 15, só para fazer um fechamento, e dar um salto ao capítulo 7, e leremos os versículos 55 a 60, que fecham o capítulo 7. Ainda no capítulo 6, versículo 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Como eu disse agora no capítulo 7, versículos 55 a 60, a gente faz o fechamento. O texto diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Nós vamos fazer a nossa abordagem dentro desta proposta, os discípulos e o Espírito. Mas eu já quero despertar a sua atenção para um fato que na leitura isso passa batido. Eu quero que você foque agora comigo algo que é muito significativo, porque, como eu disse, despontam aqui Estevão e agora, quando entrarmos na próxima quarta-feira no capítulo 8, Filipe. E a respeito de Estevão, cada vez que o parágrafo abre citando o nome dele, mesmo quando ele é incluído entre aqueles 7 que foram escolhidos pelo povo,
o texto faz questão de dizer, ou seja, Lucas fez questão de registrar: Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, mais Estevão, cheio do Espírito Santo. Minimamente 3 vezes, ele é citado 3 vezes. Estas considerações são acrescentadas à pessoa de Estevão. E aqui nós temos esses 7 nomes: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que veio de Antioquia. O texto diz aqui para nós: 7 homens. E o que eles foram nomeados para fazer? Prestar serviço de assistência social a mais de 5.000 pessoas. 7 para 5.000. Onde foi que você viu esse número, essa equação? Acorda aí a sua memória. 7 para 5.000. 5 pães e 2 peixinhos. Quanto que isso dá? 5 com 2, 7. Para alimentar quantos? 5.000. Pastor, o que isso tem a ver? Nada. Vamos fechar parênteses aqui. Deixa essas minhoquinhas aí na sua cabeça, mas eu gosto de ver a Bíblia brincar, estou pondo entre aspas, com esses números, estas referências. Dei-lhes voz de comer. E o que tinham na mão para dar o alimento eram 5 pães e 2 peixinhos. 7 elementos para alimentar 5.000 homens. Agora nós temos aqui 7 homens para dar de comer a 5.000 outros. Mais de 5.000, na verdade. Era até muito mais. Eles inauguraram o que padronizou-se, tradicionalizou-se nas igrejas no passar dos séculos, como diaconia, ou corpo de diáconos, ou como o texto grego coloca de forma bem clara para nós, liturgia, serviço a favor do povo, é o significado de liturgia. O próprio Paulo, quando ele organizava as igrejas por onde ele passava, igrejas inauguradas por ele mesmo, ele se preocupava em dar orientações precisas quanto a esse ministério que não podia faltar na igreja estabelecida. Aqueles que estariam servindo os outros e fazendo serviço social, aqui no caso, alimentar o povo, socorrer o povo, prestar atenção nas necessidades sociais, de ordem física do povo. Hoje nós encontramos igrejas, gente, com menos de 200 participantes no entorno de um corpo diaconal formado muitas vezes por uma dezena de diáconos. Ali eram 7 para 5.000. Não quero brincar com essas coisas. Eu penso na objetividade do serviço da igreja de Jerusalém, fazendo essa comparação inevitável aí. Milhares de pessoas assistidas em suas necessidades diárias por 7 homens apenas. Eles davam conta? Essa é a pergunta, né? Era bastante? O serviço seria pouco? Servindo entre milhares. O texto expõe que o trabalho deles era servir às mesas, e isso está no plural, servir às mesas, e suprir as famílias em suas necessidades básicas diariamente. Mas é isso que importa para nós, já que nosso enfoque é devocional. O que me chama a atenção é o critério adotado pelos apóstolos para a eleição desses 7. E o fato de que dentre eles, esses 2 se sobressaíram, Estevão e Filipe, fizeram história na igreja através de seus testemunhos, marca isso ainda mais. Então a escolha seria feita pelo povo debaixo de um processo dedutivo de observação. Seria necessário nomear alguns. Quantos eles delimitaram? E por isso, o fruto da observação resultou em 7 nomes apenas. E o que deveria o povo que fez a escolha observar? Que para servir no corpo de Cristo, os homens só poderiam ser escolhidos dentre os que apresentassem este trinômio de virtudes. Preste atenção: bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Eu fico pensando, quando a gente ordena candidatos a ministério pastoral, quais são os critérios que a gente estabelece? Bem, a igreja de Jerusalém estabeleceu que para eleger diáconos, eles teriam de ter bom testemunho, ser cheios do Espírito e de sabedoria. Cheios do Espírito e cheios de sabedoria.
Aí eu pergunto, não bastava bom testemunho? Não, impossível. Porque é impossível dar bom testemunho sem estar cheio do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse, está lá em Atos 1:8, que para ser testemunha era necessário ser cheio ou estar cheio do Espírito. Consideramos isso quando abordamos o capítulo 1, né? Outro tanto, estar cheio do Espírito precisa estar cingido à sabedoria, porque o poder espiritual desprovido dela transforma o carisma, que é como todos entendem o estar cheio do Espírito, em mau caráter. E se aproveita o carisma para alimentar o mau caráter. E falta de sabedoria, é evidente, jamais atesta bom testemunho em qualquer lugar que seja. Logo, o trinômio era um cordão de 3 dobras indissociáveis. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Isso tudo para servir às mesas. Fico pensando nos critérios dos dias de hoje, considerando, meu Deus, como esses apóstolos eram exigentes, não é? E o povo concordou com eles. 3 critérios desta natureza para trazer homens com tal envergadura para servir às mesas. Aí, inevitavelmente, eu penso no que a igreja deveria esperar dos que, para além destes, tinham de manter o encargo do ministério da palavra de Deus e, como eles mesmos disseram, e da oração. Não é justo que nós deixemos de nos ocupar com a palavra e a oração para servir à mesa. Aí eu penso comigo, com temor, sem sarcasmo, apenas compartilhando um pensamento, que se as igrejas desta geração, 12.000 anos depois, pudessem guarnecer-se de ministradores da palavra, sob os critérios requeridos quanto aos diáconos, que tipo de diaconia elas teriam? Que tipo de liturgia? Aqui eu estou fazendo um trocadilho. Que tipo de serviço à mesa espiritual elas teriam? Porque a mim parece que os valores para a liturgia foram estabelecidos nesta ordem. A partir daqueles, os ministradores, para esses, os diáconos. Esses eram os valores. Aqueles eram as referências. E que diáconos? Um morre como mártir, vendo o céu se abrir e contemplando ali o Senhor Jesus. O outro, que é o Filipe, é visto tempos depois sendo levado pelo Espírito de Deus como instrumento de um grande avivamento na cidade de Samaria, e em seguida descendo até Gaza, onde batiza um ministro do governo da Etiópia. Aí eu imagino um homem desses em nossos púlpitos. Eu imagino os que por ele foram servidos às mesas na comunidade de Jerusalém, que talvez sequer se apercebessem que naquele ofício simples de distribuir víveres estava o embrião de um evangelista. Eu estou me referindo no caso ao Filipe, a quem Deus usaria para fazer o que mesmo? Servir no ministério da palavra de Deus. Mas não foram estabelecidos para serem diáconos e servir às mesas. Sim, aí você vai ver a história se desenrolar e mostrar Estevão com o título de evangelista, e Filipe sendo um instrumento de um ministério evangelístico missionário de avivamento extraordinário, como veremos no capítulo 8, quando na verdade a proposta inicial que recebesse imposição de mãos para servir às mesas. Olha o que estava por detrás, olha o que Deus estava considerando. Quem vai servir à mesa tem a mesma capacidade de quem serve no púlpito. Púlpito a gente inventou depois, né? Quem serve no púlpito tem que estar apto para servir à mesa. Em resumo, aí eu penso com meus botões que o critério da escolha tinha de ser de tal quilate, exatamente por isso, porque tanto quanto nos ministrantes da palavra estava a verve do servir, quanto no serviço diaconal estava a verve de ministrar a palavra. A palavra é essa, verve. Pega aí, bota aí no seu dicionário, vamos acrescentar, vamos enriquecer o nosso discurso. É isso. Tanto nesses ministrantes estava aí o esteio, estava o lastro desse servir, quanto no serviço dos diáconos estava o lastro do ministrar a palavra, entende? A mesma origem, o mesmo material estava lá dentro, aptos para uma ou outra coisa, aptos tanto para uma quanto outra coisa. Porque Deus vê os serviços no mesmo nível, meus queridos. É como o Fernando escreveu aí, você deve estar acompanhando na tela, salvos para servir. Deus vê os serviços no mesmo nível. É liturgia, é serviço ao corpo de Cristo, pois o Espírito é o mesmo. Quem muda é o homem, o resto é diversão, é embalo cultico, entendeu? Oba, oba, Jesus. Fomos chamados para isso? Não, Deus tem coisa mais importante para fazer. Então, tanto a força do relato do livro de Atos,
que registra as palavras de nosso Senhor, estabelecendo a fonte do poder de nosso testemunho cristão, quanto pela doutrinação aprendida nas epístolas de Paulo, nós estamos convictos de que para sermos discípulos de Cristo legitimamente precisamos viver cheios do seu Espírito Santo. Afinal de contas, eu sou acionado para ser testemunhas, ou o Espírito me faz testemunha a partir do momento que eu creio? O que entendemos pela palavra de Deus é que eu só sou de Cristo se for testemunha, só sou testemunha se for de Cristo, e para ser uma e outra coisa, preciso estar cheio do seu Espírito. Paulo já disse lá em Romanos 8 que se não tivermos o Espírito dele, não somos. Então, não há para onde correr. Precisamos viver cheios do Espírito de Deus. Quando não temos e nem estamos cheios dele, estamos cheios não de outro Espírito, mas do nosso mesmo. Então, realça-se o texto exortativo de Gálatas 5,25. Eu gosto muito de chamar a atenção para essa linha inicial aí de Gálatas 5,25. Paulo diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Versões mais antigas traduzem assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tudo bem, dá no mesmo, porque o advérbio acaba sendo o mesmo, ou tendo o mesmo efeito. Se vivemos pelo Espírito, e o que entendemos como viver pelo Espírito? Bem, vamos reduzir tudo à ideia de teoria da teologia da conversão. Eu sou crente porque o Espírito de Deus habita em mim. Eu sou cristão porque o Espírito de Deus habita em mim. Então isso significa viver pelo Espírito. Eu tenho vida espiritual porque o Espírito está em mim. Aí Paulo chega e diz assim: opa, muito bem, aplausos para você, o Espírito está aí dentro de você. Agora que ele está aí dentro de você, e você então entende que tem vida eterna porque o Espírito está dentro de você, ande por ele, ande também pelo Espírito. Não apenas fique sabendo que você tem vida espiritual, ponha ela em movimento, ande pelo Espírito, faça ela funcionar, e pelo Espírito faça acontecer, realize, se movimente, seja servo. Essa terminologia aí, ser cheio do Espírito, ela acabou caindo para a formatação de um slogan técnico piedoso, meus queridos, se me faça entender. E aí recebeu, por conta disso, vinculações de significado fantasioso, que a deixou longe de seu sentido e comprometimento real. Hoje, até há alguns que cobiçam uma vida no Espírito, e há ainda outros que a buscam, mas ou desistem no meio do caminho, eu não estou generalizando, ou se assustam e recuam quando se dão conta de que nem tudo flui magnífico ou fantasticamente como pretendido. É muito bom pensar: estou cheio de Espírito, um homem espiritual, um homem cheio de Espírito, uma mulher cheia de Espírito, está cheio de Espírito, é muito bonito, tem comprometimentos, e precisamos pensar nisso. Primeiro que tem propósito. Eu sou cheio para testemunhar, eu sou cheio para que as coisas funcionem, cheio de Espírito para funcionar, e cheio para ser, não é? Cheio para ser, daí é que as coisas funcionam. E aí, quanto a Estevão, veja, nós podemos assinalar os efeitos ministeriais desse revestimento testemunhal, revestimento do Espírito para ser testemunha, revestimento testemunhal. O texto diz o quê? Estevão realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. É o que você tem aí no capítulo 6, né, que é o capítulo sobre Estevão, no versículo 8, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, efeitos ministeriais, mas também nós temos, e temos de assinalar, evidências desse caráter sobre o revestimento testemunhal. Então não é só efeitos sobre o revestimento, mas evidências de caráter sobre o revestimento, porque o texto diz o quê? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava, olhando para ele, é aquele versículo 15 que eu li lá para vocês no capítulo 6, olhando para ele, todos que estavam no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então, no primeiro momento, que é o versículo 8, você tem os efeitos desse revestimento. Num outro momento, que é o versículo 15, você tem as evidências desse revestimento, de tal ordem que aparecem no rosto de Estevão. E aí, sinceramente, quem não quer, como cristão genuíno, discípulo comprometido, estar cheio de Espírito, viver em tais dimensões? Não somos exortados nessa direção, não é o que Paulo diz, com que encerraremos daqui a pouco essa meditação de hoje, essa devocional. Deixem-se encher. Mas chama a nossa atenção uma palavra devidamente bem colocada por Lucas, lá no versículo 9, do capítulo 6 de Atos. No versículo 9, ele introduz o versículo 9 usando uma palavrinha que ficou, a meu ver, aí bem colocada e que não apontamos anteriormente. Então, após descrever os efeitos do poder de Deus no versículo 8, através de Estevão, Lucas diz assim: contudo, essa é a palavrinha,
E a partir do contudo ele passa a falar da oposição que esse poder desperta entre os observadores hostis de Estevão. E olha, ele relaciona o grupo, era um bocado de gente. Ele dá até as regiões de onde essa gente saiu para se opor a Estevão. Muito interessante. Então, o que temos aí? Olha, a palavra contudo, ela entra aí para significar apesar de, a despeito de, embora, quer dizer, apesar de tudo que o versículo 8 registra, a despeito de tudo que o versículo 8 registra, embora tudo que o versículo 8 registra, e mais especificamente quanto a Estevão, nós poderíamos dizer que contudo significa legitimamente por causa disso. Paulo, no outro tempo, disse a Timóteo, isso está em 2 Timóteo 3,12, que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo não disse assim, pode acontecer, pode ser que para viver piedosamente em Cristo Jesus você sofra algum tipo de perseguição. Não. Ele afirma profeticamente, com autoridade, categoricamente, ele mostra que isso é um padrão. Ele diz isso textualmente. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Naquele tempo a perseguição levava a perda de vida. Hoje em dia traz vergonha, traz perda de posição, perda de status, perda de localização social, outras coisas mais que doem. Não tira a vida, mas dói. Mas à luz desta palavra, desta aí, eu já ouvi crentes darem graças por não serem cheios do Espírito. Ouvi, literalmente. É impossível não pensar que a palavra de Hebreus 11,16 que diz Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, não pertence a essa gente, mas já ouvi. Eu já ouvi, depois de uma grande exposição nessa área, uma mulher chegar para mim e dizer, ai, graças a Deus, Deus não me chamou para nada disso. Uma certa ocasião eu estava fazendo o fechamento de um acampamento espiritual, aqui perto, na cidade de Campinas, tem muitos anos isso, e a parte que me coube foi falar para o grupo de homens. Um dos homens não participou do estudo da manhã, e a proposta era essa, a abordagem do tema, deixar que todos então fossem se reunir em grupos, depois orar em cima daquilo, mastigar aquele assunto, e à tarde, depois do almoço, teríamos um retorno para então compartilharmos juntos aquelas coisas. Então ministramos sobre o testemunho de Moisés, de Davi, de Paulo, o perfil dos homens de Deus cheios do Espírito, e outros que têm menos destaque, alguns anti-heróis também. Acrescentamos ali testemunhos de nomes que pareiam na história da igreja, conhecidos. E falamos sobre isso um bom tempo, oramos, alguns homens se quebrantaram. À tarde, quando voltamos, aquele tal que faltou de manhã ao encontro, ele ouviu então as declarações de vários dos irmãos, alguns falando com muito pesar, alguns dizendo, eu estou longe dessa realidade, eu não consigo chegar lá, eu estou buscando, ó Deus, eu quero. Outros oraram, outros choraram. Chegou a vez dele falar, ele olhou para todo mundo escandalizado e disse assim, gente, estou entendendo vocês não, olha só, Deus me chamou para ser quem eu sou, Deus me chamou para ser Paulo não, Deus me chamou para ser Davi não, Deus me chamou para ser Pedro, não, Deus me chamou para ser isso aqui quem eu sou. Eu não perdi tempo. Cheguei para o grupo e disse, irmão, vamos levantar e orar pelo nosso irmão, e encerramos a reunião assim. Não cabia outra coisa. Entende? A palavra não deixa segundo espaço, segundo grau, segundo nível, ela não dá a opção do tipo assim, eu posso ser meio cheio, ou pode ser que um dia eu fico cheio. Você é de Jesus? Paulo diz, deixe se encher. Você tem de ter uma vida cheia de Espírito. O que nós queremos ressaltar é que um discipulado cheio do Espírito pode traduzir-se em frutos dignificantes, experiências sobre-humanas, virtudes incomuns, mas também reserva espaço para perseguição e até sofrimento, faz parte. Porque nós vivemos num mundo tenebroso, nós pisamos num terreno que nos é hostil, entende? Não existe esse negócio de reinamos na terra, vamos reinar na terra agora, somos filhos. Gente, isso é balela de quem não tem o que fazer. O terreno nos é hostil. E quanto mais você se identifica com Jesus, mais você compra a fúria do mundo, o desprezo do mundo. Começa dentro da sua casa, debaixo do seu teto, entre os seus, que eles são consanguíneos, que começam a lhe dizer, você está exagerando, Deus não chamou ninguém para isso. Não, você não, que é isso? E por aí vai. Isso tudo fala de perseguição, de hostilidade. Porque é evidente, a mente do mundo
é contrária às propostas de Deus. O espírito do mundo é contrário ao espírito de Deus. E quando você começa a falar muito essas coisas, você até ouve pastores chegar e dizer: você é radical, sujeito, você é muito radical. Claro, a gente tem que ter cuidado, porque não existe isso, mas existem aqueles que pareiam e confundem ser cheio do Espírito como ser legalista. Não tem nada a ver. Quanto mais Espírito você tiver, mais graça, mais transbordar de graça, e graça e lei não são compatíveis. Mas conquanto a vida no Espírito possa custar um preço tão alto, ela ainda é mais atraente. Ela sublima tudo, sublima qualquer coisa, quando por conta disso mesmo os discípulos cheios do Espírito podem ser tomados da convicção de que, tal como Estevão, em algum momento eles podem dizer: cheios do Espírito Santo, vou repetir aqui o texto de forma literal, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, viu Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Só por isso, e acima de tudo, compensa dar ouvidos a essa exortação de Paulo em Efésios 5,18, quando ele diz: deixem-se encher pelo Espírito. Isso vai acarrear algumas confusões, algumas dificuldades, algumas incompreensões, mas vai traduzir-se em vida aprovada, vida dinâmica, entende? Vida cheia. Foi para isso que ele te chamou, e é isso que ele pretende, e não te ofereceu coisa menor do que isso, meus queridos. Você percebe que nós estamos fazendo todas essas considerações, eu tenho aí 3 minutinhos para fazer o fechamento, mas estamos fazendo todas essas considerações em cima dos critérios de escolha para aquilo que hoje em nossas igrejas, desculpem colocar desse jeito, mas vamos ser realistas, está banalizado, é banal, virou banal. É servir a mesa. Ô fulano, você quer ser diácono? É até para dar serviço dentro da igreja, o sujeito ficar lá ocupado, não mudar de endereço, por aí. Agora eu estou sendo sarcástico, mas eu estou expondo realidades que a gente tem que encarar de frente, não é parar de tapar o sol com a peneira. Meus queridos, a verdade é essa. A gente pega no laço e põe lá qualquer um. A igreja, nós já dissemos, Atos é modelo. Atos é modelo. Você não pode copiar a realidade da vida daquela, mas a essência, não é isso que você tem ouvido desde o capítulo 1, a essência se impõe sobre mim, sobre você. Do contrário, perdemos não só qualificativos, mas genuinidade. Aqui está o modelo, aqui está a carta magna, aqui está o espelho, aqui a referência. Onde é que eu vou verificar, procurar saber como é que faz, como é que funciona? Pense comigo aqui. Considere que você chegue numa cidade aí do Alto Sertão do Nordeste, lá naquele lugar onde a cada 10 anos caem algumas gotas de chuva, e você se embrenha lá para aqueles cantos. Já passei por esses lugares, eu não estou fazendo exagero não, já convivi lá com eles, já tomei chá com terra na raiz do pezinho de laranjeira, e bebi água com cor de guaraná para poder não morrer de sede, porque era a água que havia. E a gente vê que a palavra miséria descreve aqueles altos sertões. Miséria está lá. Aí você chega lá, você evangeliza, pessoas se convertem. Tive a oportunidade, 30 anos atrás, e com outras pessoas, claro, de fazer um trabalho de evangelização por 13 dias e ver pessoas se convertendo aos magotes, deixando de adorar Cícero Romão para adorar a Jesus e sendo escorraçadas pela igreja instituída por causa disso. E a gente tendo que correr atrás e reforçar e etc., num contexto de fome total. Sabe, aquele momento em que o sertão vira retirante, todo mundo começa a debandar em busca de comida. Eu estava lá nessa época. E aí as pessoas vão se convertendo. Então eu estou falando de um fato, mas eu quero criar uma hipótese. Em cima da hipótese, você chega lá, você então evangeliza, que foi o que fizemos. 13 dias depois tivemos que ir embora. E largamos para lá aquele número imenso de gente convertida, que levaria agora meses para receber a visita de mais um missionário, que fosse para lhes ensinar. Passamos aqueles dias nos reunindo com eles todos os dias, 2 vezes por dia. Parecia aquela experiência de Paulo lá na escola de Trajano. Todos os dias, dando tínhamos, porque só tínhamos 13 dias. E eles levariam agora dias para receber a chegada de outros missionários. Aí você imagina que você sai e deixa aquela gente lá por sua própria conta, com Bíblia na mão, sem ter mais o que fazer. E aí o que essa gente faz depois de ter aprendido que aqui está o livro que é Regra de Fé e Prática?
Não, aqui está tudo que você precisa saber para conhecer o Evangelho, o Espírito de Deus que está aí dentro de você vai te ensinar. Essas pessoas vão examinar o quê? As Escrituras. Você deu uma orientação e disse, o livro de Atos mostra como a igreja funcionava e tal. Então eles querem se organizar, aí eles vêm para cá, para o livro de Atos. Quando eles chegarem no capítulo 6, o que é que eles vão ler lá? Nós precisamos de um grupo de pessoas que nos ajudem aqui, temos que ter aqueles que estão se dedicando à palavra e à oração, e temos que ter um grupo que sirva essas mesas, que socorra essas pessoas que estão com fome. Como é que a gente faz? Vamos ver o que Atos diz. Aí abre lá, pura e simplesmente, Atos 6, e descobre. Quem é que vem? Quem quer ser? Não. O texto diz ali que temos que escolher pessoas que tenham bom testemunho, sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Vamos procurar, gente, aqui no meio do grupo, quem atende a esses qualificativos para fazer o quê? Servir os outros, socorrer os outros. Aí eu volto a carga. E aqueles que presidem sobre eles e que ministram, como ele diz aqui o texto, se dedicam a ministrar a palavra e a oração. Você percebe onde estamos querendo chegar? Como nós precisamos fazer uma revisão da nossa realidade, do que aprovamos, do que patrocinamos, do que financiamos como obra de Deus, o que chamamos de obra de Deus. Vamos prestar um pouco mais de atenção para ver o tamanho da defasagem. Não existe esse negócio de vamos adequar aos tempos de maneira que hoje vale qualquer coisa. Não existe. Esses são os critérios. Se todo discípulo tem que estar cheio do Espírito, imagine o discípulo que precisa transferir outras coisas. A própria vida, no serviço da casa de Deus. Pense no compromisso para o qual você foi chamado, Pense nisso. Terminamos por aqui hoje. Veremos a situação de Filipe em Atos 8, permitindo Deus, na próxima semana. Hoje consideramos os discípulos e o Espírito. Na próxima semana, Minuta da Fé 14, veremos o Espírito e os discípulos. Vamos inverter. Eu acho que vai ser significativo para nós. Amém? Obrigado por sua atenção, sua participação. Deus te abençoe muito e encha seu coração de fome e sede desta palavra de Deus. Deus te abençoe. Boa noite. Paz.